Fala galera, desisto. Fala gente, beleza? GF na área. Nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como é que você consegue aumentar a memória dedicada na memória RAM, a tão famosa VRAM do mini PC, o Ser 5. Vou mostrar como é que você consegue fazer isso e também o resultado, porque eu aumentei a memória e meu amigo, o bicho ficou bombadão. Ele melhorou pra caramba os games, inclusive games que eu não consegui jogar, como foi o caso de Warzone, lá aqui nesse teste aqui em cima, vocês podem ver depois desse aqui. Naquele teste eu apenas instalei os games e brinquei, foi basicamente isso, não fiz absolutamente nada. Já nesse aqui eu aumentei a memória, logicamente. Antes ele tinha por padrão 3 GB de memória, aqui eu aumentei para 4 GB de memória. Eu fiz o teste com 8 GB também, porém com 8 GB dedicado para a placa de vídeo, para a placa integrada, não ficou muito bom. Por quê? Porque faltou para o sistema. E aí com 4 GB ficou interessante. E quando eu falo interessante, ficou muito interessante de verdade. Como o Ser 5 que eu tenho aqui é de 16 GB, se você comprou algum de 32 GB, sem dúvida nenhuma, meu amigo, deixa ali 8 GB dedicado para a placa de vídeo e vai ser maravilhoso para você. Vai ter mais ou menos aí uns 24 GB pro sistema, vai dar para você jogar, fazer bastante coisa. Além disso, também teve uma coisa que eu fiz que ainda vou mostrar em vídeo. Eu consegui diminuir um pouco a temperatura do Ser 5. Vocês vão ver que ele vai estar mais ou menos 10 graus a menos. Vou trazer os detalhes em outro vídeo mais explicativo, mas vocês vão ver que também em relação a esse vídeo aqui que eu tinha feito, a temperatura diminuiu um pouco e ficou mais atrativo, ficou mais interessante o resultado em quesito da temperatura. O bom dos chips da AMD é que eles funcionam mesmo quente pra caramba. Não teve um impacto diretamente, mas pelo menos psicológico pra gente ficou melhor, porque quanto mais frio o chip trabalhar, melhor. Vamos focar aqui na memória dedicada e ver o resultado dela. Vem ver como é que muda. Logicamente está gravado aqui. Quando você ligar seu Ser 5, vai ali no delete, fica apertando o delete e delete. Aí quando abrir, por padrão, ele vai vir aqui, né, no main, e vocês botam pro ladinho e vem para o avançado. Tem todas essas opções aqui, mas vocês vão lá para o AMD CBS. Aqui dentro do AMD CBS, você vem aqui em NBuild, essa opçãozinha aqui, NBuild. E dentro de NBuild tem GFX Configuration. É exatamente aqui que você consegue mexer na UNA. UNA não é UNA, né? UNA. Na verdade é uma sigla em inglês que vocês estão vendo aí agora. E no de vocês vai estar alto aqui. No meu caso, eu tinha gravado aqui, eu tinha deixado 8 GB dedicado. Porém aqui em cima, quando vocês apertarem nessa opção aqui, vocês vão apertar Enter, vai estar o alto. Porém, a nossa questão é essa aqui. Vocês especificam aqui uma especificada, vocês selecionam aqui. E aí lá vai ter já uns presets determinados na segunda opção, no Frame Buffer Size. E aqui tem, ó, 64 MB e tal. O mais interessante é tipo, eu não vou jogar, não vou fazer absolutamente nada no meu mini PC, eu vou querer fazer outras coisas. E aí você pode deixar pelo menos, sei lá, deixar uns 256 MB e pronto, aí você não vai jogar e tal. Mas isso pode afetar outras coisas, isso é coisa para outro vídeo. Aqui, olha, por padrão ele vai vir com 3 GB. Eu fiz teste com 4 GB, que foi o mais aceitável para o mini PC com 16 GB. Mas se você comprou ou tá esperando chegar ao de 32, ou se você vai querer fazer um upgrade de 32, você pode deixar com 8 GB. Ou se quiser, você pode botar 16. Não é necessariamente importantíssimo você ter o de 16. Aqui estava setado no de 8 GB, porém os testes que eu irei mostrar para vocês aqui foi no 4 GB. Você chega aqui, seleciona a memória específica que você quer, aqui voltou o vídeo, e aperta F4 lá, que ele vai salvar. Agora vem ver o resultado. Deixa eu começar esse teste com o Rocket League. Aqui a gente tá jogando no muito alto em Full HD. No Full HD, o Full HD na realidade para essa placa integrada é a maior limitação e vocês vão ver por quê. Porque mesmo aqui a gente tá tendo taxas interessantes e tudo mais. Nós não estamos chegando a usar os 4 GB, mas aqui eu tô trazendo o Rocket League para mostrar a vocês, porque no outro teste que eu tinha feito, ele se mostrou um gargalo também e foi uma coisa meio ruim. E aqui, logo de cara, eu já tô dizendo que no normal, ainda que se você não aumentasse nenhum tipo de memória e tal, ignora aqui, porque eu não tô querendo acertar a bola, eu só tô andando mesmo, passando pro lado pro outro aqui, só para deixar claro. A maior dificuldade para essa placa de vídeo integrada é o Full HD.
Porque vocês vão ver aqui que eu tô trazendo ele em Full HD no muito alto, nós conseguimos jogar e tudo mais, melhorou pra caramba, mas a gente viu que no outro vídeo não ficou muito legal o resultado com o Rocket League, mas aqui ele se mostrou melhor. Uma coisa interessante também, só pra retratar, vocês podem ver que o chip tá menos, o processador está menos de 70 graus e também está aqui 79 e tal, ele vai ser nessa faixa etária que ele vai ficar trabalhando. Eu vou trazer em HD o Rocket League para vocês verem o resultado. Em HD o resultado é muito melhor e muito mais estável. E aí foi a conclusão que eu cheguei. O maior problema, um dos maiores gargalos é o Full HD. Se você o monitor é HD e você vai querer um mini PC desse, pode ter certeza que você vai conseguir jogar de boa. Mas se você vai querer, você tem um monitor Full HD e vai querer jogar no Full HD, eu não recomendo você jogar, dependendo do jogo e tal. Vocês podem ver aqui que eu tô jogando no muito alto, tá muito bom, uma taxa absurda, muito alta. Os 1% estão altos também, tá tranquilo, tá muito bom. Eu tô trazendo o Rocket League logo de cara para que vocês possam ter ciência disso. O maior gargalo, literalmente, é o Full HD. Se você vai jogar no mini PC com a placa integrada, joga em HD, diminui, infelizmente. Ainda que você aumente os gráficos e tudo mais, como foi o caso do Rocket League aqui, foi muito bom. Mas ainda assim, no outro vídeo, o gargalo que mostrou lá, se vocês forem ver aquele vídeo depois, vocês vão ver que, no caso, quando tinha outros jogadores, mostravam Fame Time e tal, era uma coisa muito feia aqui. E aí eu fui tentar ver aqui se melhorou alguma coisa nisso, sabe? E aí eu fiz o teste, ainda continuo no alto, no mais alto lá que o jogo pode oferecer, aumentou só um pouquinho de memória, e é isso aqui. Eu não consegui entender de forma nenhuma o que ocasiona isso aqui no Rocket League. Ele mostra essa variação gigantesca aqui, nada que influencie na jogatina. No outro vídeo tinha influenciado mais, aqui se mostrou um pouco mais estável, é por isso que acaba cagando aqui em todos os 1% e o 0,1, mas ainda assim a jogatina ficou muito legal. Se for jogar, joga em HD, é muito melhor. O resultado é superiorzíssimo. No caso do Left 4 Dead e tal, ele no Full HD, como é um pouco mais antigo, ele vai trabalhar tranquilamente. Mas nesses um pouco mais atuais e tal, 3D, essas coisas, não é muito interessante você jogar em Full HD. Mas aí vamos mostrar onde é que realmente teve impacto a memória. Ter mais memória, pelo menos 1 GB a mais, deu muito mais impacto nesses outros dois jogos aqui. Aqui no Spider-Man, que é um game extremamente novo, muito atual, eu estou trazendo no muito alto e o resultado foi esse aqui. Vocês podem ver que realmente subiu o uso da memória, topou quase os 4 GB. Em outros testes, quando eu coloquei 8 GB, por exemplo, ele chegou a usar 6, 5 e pouco. Porém, acabou só faltando para o game em si. Vocês podem ver que totalizando aqui em uso de memória, tá em quase 10 GB. Então, realmente tenho que adaptar aqui para 4 GB. E esse foi o resultado. Ele chegou a topar tudo aqui. Topou, usou 100%. E isso aqui no muito alto. O game tá dando a maior boniteza possível. E só pelo fato de estar rodando aqui e tal, olha os reflexos acontecendo, isso aqui me surpreendeu pra caramba, porque é um game muito atual, é dessa nova geração e a gente tá jogando com uma média de 28 FPS. Pra mim, o jogável é pelo menos 30 FPS. Mas calma, que eu trouxe outros testes, lógico. Vamos diminuir a qualidade aqui, os gráficos, mexer em umas texturas pra vocês verem que pode melhorar. Agora no alto já conseguimos dar uma subidinha melhor, né? A gente tá ali numa média de 35. Os 1%, os lows estão altos também, está mais próximo da realidade. Frame time também está tendo os picos, as oscilações e tudo mais, mas está muito bonito o game. O game desse jeito assim, para mim, tá ótimo, ficou muito bom. É um game extremamente atual, lembrando que estamos jogando em HD, como eu falei lá no Rocket League. Se você for querer jogar no Full HD, desgraça tudo, de verdade, foi o que eu percebi. Então foca no HD, para jogar na placa integrada aqui é HD. CS, Left 4 Dead, esses games, eles rodam de boa no Full HD. Porém, aqui no HD, esses games um pouco mais atuais, que vão pesar um pouco mais, realmente no HD. E aqui no alto, os resultados foram esses. Eu, sinceramente, gostei. Eu quero saber se vocês gostaram também. Mas ainda assim eu fui lá e diminuí para o médio. Vamos ver se no médio melhora mais um tiquinho. A gente conseguiu ter mais FPS, sim, conseguimos. O game ele ficou um pouquinho mais feio, mas a gente teve uma subidinha a mais ali. Ficou
perto ali, sabe? Não teve tanta diferença entre eles. A gente vai ter mais FPS nessas partes assim mais estáticas, lógico, assim, correndo, só tem isso aqui. Aqui já não tem mais reflexos e tal. O game já passou a ficar um pouquinho mais feio. Ele tá na metade do que ele pode oferecer. Tá jogável? Sim. E o curioso é que mesmo assim, logicamente, como a gente desceu um pouco mais a qualidade, ele passou a usar menos a memória que a gente dedicou aqui. Também passou a usar menos memória no geral no PC. Então, pra mim, assim, no que eu acho, eu creio que jogando nesse mini PC com a placa integrada, se eu fosse jogar o Homem-Aranha, eu jogaria no alto, tranquilo, e travaria nos 30 FPS de boa, porque assim ficaria muito mais fluido. Não tinha necessidade de ele estar fazendo mais FPS para eu ter uma fluidez em determinado lugar e ter um gap chato em outro. Então, essa é a minha opinião, eu quero ouvir a de vocês. Agora, deixa eu mostrar o Warzone 2, que o Warzone foi a desgraceira do outro vídeo. Mas o Warzone, ele realmente me deixou surpreso, porque ele realmente foi um gargalo horrível no primeiro vídeo, no primeiro teste, e aqui eu consegui jogar ele. Beleza, agora a gente caindo, olha, HD equilibrado, mesmo aqui no mapa e tal, eu já consigo dar uma olhada no mundo ao redor. Antes ficava muito ruim para jogar, eu tô vendo aqui que ele passou dos 3 GB, que era o gargalo um pouco que existia antes, ele tentava ir além e não tinha. A memória aqui tá quase 11 e tal, é quase topando toda a memória, porém a gente tem mais memória dedicada para a placa de vídeo. E o resultado foi esse aqui, eu me surpreendi de verdade. Vai ter um momento que vai bater 70 aqui, eu acho que é nessa escada, nessa parte mais isso. Passa 80, 87, 87. Muito bom de verdade. Deu aqui um instante, ele é meio feioso, tal, mas um game com bastante variação, ele é extremamente pesado, muito atual. Caí de novo, dá uma adiantada, adianta, e beleza, aqui no chão, ainda no mesmo teste, sem mexer em nada, esse foi o resultado, bastante legal. Eu gostei muito. Porém, vamos aumentar o gráfico pra ver se vai que, né? Aí eu peguei o pau da barraca e agora vai. Cadê o pau da barraca? Destrói, chuta o pau da barraca e também chuta a barraca. Eu joguei no Ultra, meti ele no Ultra de verdade e esse foi o resultado. Ficou muito legal. Assim, a questão da variação tá gigantesca, lógico, a gente tá forçando demais, ele tá consumindo bastante memória, mas o mundo em si passou a ficar muito bonito e tal. Tem a limitação da própria placa integrada em si, mas esse foi o resultado. Ficamos ali com uma média de 39 FPS, vai ter uma desgraceira aqui nos 1% e tal, vai ser bem difícil, vai ser bem ruim de verdade. Vou chegar lá, eu vou pegar aquele carrinho, eu vou adiantar, porque eu resolvi sair andando pelo mapa. A gente tá no Ultra, só para lembrar vocês, estamos no Ultra em HD, né? Em HD, que é a maioria dos monitores, a maioria das pessoas tem acesso ao HD. Andando e tal, dando uma fluida melhor aqui. Esse foi o resultado. A gente vai ter mais ou menos aí uns 38 FPS nessa média, nesse meio tempo aqui. Nessa parte aqui eu realmente ignorei os lows, eu fiquei olhando só aqui para os mais baixos mesmo, que debateu aqui 21, e os outros lows aqui, os % ficou bastante feio. A questão da memória não usou tanto, porque o próprio gargalo era a própria limitação da placa de vídeo mesmo, ela tá fazendo o que ela consegue fazer. Nesse caso do Warzone aqui, então o game não está usando determinadas coisas porque o próprio chip, a própria GPU não consegue entregar. Mas ainda assim, para ficar mais interessante, eu já cheguei aqui, já quebrei a barraca, agora eu vou tocar fogo na barraca. Aí eu fui lá pro Full HD. No Full HD eu tive que jogar no baixo, sim, fui no baixo. Não tem porquê, porque no alto não dava de jeito nenhum e também no equilibrado ficou morrendo demais. Mas ainda em Full HD no baixo deu pra gente fazer uma jogadinha assim. Ele tá subindo, tá acima dos 3 GB aqui, a frequência da GPU sempre batendo ali no máximo que ela consegue, mas ainda assim ficou até que jogável. As coisas aqui aparecem, ó, do nada que essa árvore feiosa aqui e tal, muita coisa no mundo acaba sumindo, ele demora um pouco para renderizar. Lógico, eu tô jogando no Full HD, que é uma limitação grande da própria GPU, e eu só tô forçando de verdade aqui para jogar, mas na jogatina real mesmo eu não estaria
faria jogando em Full HD. Ainda assim, vamos adiantar, vamos fazer aquela queda, olha que legal. Coisa bonita aqui, fica mexendo as coisas, como é, fica feio. Quando o Warzone, no caso, é muita coisa, muita estrutura que precisa ser montada ali pela GPU e ela tem uma determinada dificuldade. Resulta nisso tudinho aqui, esses picos e também os 1% e o 0 bem baixo assim. Vou adiantar aqui para vocês verem, lá no caso do mundo eu fiz a mesma coisa. Eu creio que nessa gameplay eu peguei um carrinho, peguei isso aqui, peguei um automóvel e saí andando pra gente brincar no mundo aqui. Eu quase morri aqui, meu Deus, quase joguei aqui lá no final, mas o resultado foi esse aqui. No mundo todo vai dar uma volta, vai ficar mais ou menos assim, vai ser a média, vai ser uns 30 FPS no caso aqui nessa jogatina. E aí vocês me dizem qual é o melhor cenário tanto do Rocket League quanto também do Warzone 2, que foi um grande gargalo, um grande problema, ficou inejogável lá naquele primeiro vídeo lá. E agora a gente tá jogando tranquilamente no mini PC. Se você tem alguma dúvida específica, se você quer comentar, joga nos comentários o que é que você acha, se o resultado ficou mais agradável, enfim, ficou bem legal. Inclusive também a questão da temperatura abaixou pra caramba. A gente tava jogando perto dos 90, 80 e poucos aqui. A média tava ali nos 70, abaixou pra caramba. Ainda não tá no cenário ideal pra mim, eu acho que pode melhorar mais um pouquinho. Mas como eu falei, pra falar da temperatura, eu vou falar só em outro vídeo, tranquilo? Agora joga aí nos comentários, vale a pena investir nesse carinha? Não sei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, a sua inscrição é bastante importante para mim. Se não tiver inscrito no canal, como é que eu vou fazer esses vídeos para vocês, beleza? Deixa o gostei, tchau, valeu, fui!